Vibe Mundial FM. Vocês já sabem, toda semana a gente traz o nosso dia a dia lá da clínica. E essa semana veio um texto até nós que chamou nossa atenção, a minha e do doutor, para uma triste realidade e que veio de encontro ao que os vários pacientes toda semana relatam, né? E aí a gente tem que ficar bem atento. Esse texto, gente, é de um médico, ele se chama Dr. Carlos Baiman, e eu vou resumir para vocês e também vou omitir o nome de alguns medicamentos que ele cita. Mas ele diz assim, numa parte, ele fala assim, aos 30 anos a pessoa percebe uma depressão, tinha uma tristeza, e aí o médico prescreve uma medicação. Aí isso dificulta o sono, e então se prescreve outra medicação. Nisso se reduz um pouco a memória e aumentou o peso com a relação desses remédios, e aí se prescreve outra medicação. E aí você até perde uns quilos, mas te dá uma taquicardia, então você tem que tomar um remédio para a pressão. Aí, já que você está nessa busca de melhorar como um todo, se prescreve um polivitamínico. Então, gente, fora a quantidade de remédios que você passa a tomar, o dinheiro gasto com tudo isso também começa a pesar. Os sintomas somem, mas a sua flora intestinal começa com problemas e as possíveis dorzinhas de cabeça. E aí, para minimizar essa dorzinha incômoda que você sente, você toma um analgésico do seu conhecimento e vida que segue. Nesse meio, todos os seus dentes começam a enfraquecer e quebrar, entre aspas, sem motivo, mas você anda atribulado, sem tempo de olhar para isso agora, você, afinal de contas, já está se cuidando, e assim, por aí vai o texto. Gente, infelizmente, isso traz uma realidade que a gente escuta toda semana no consultório. E eu começo assim o programa de hoje, porque a nossa saúde é o nosso bem mais valioso. Portanto, gente, esteja atento a se cuidar e a se olhar com todo carinho. Então, lembra desse conjunto, corpo, mente e alma, tá certo? A escolha é tua. Então, quais os medicamentos que podem afetar os seus dentes? Vamos lá, né? As manchas, o amarelamento, as erosões, entre tantas, mas tantas coisas. São alguns dos problemas odontológicos que podem ser causados pelos remédios que você toma, né? Aqueles que fazem parte da maioria da rotina das pessoas hoje em dia. Ao mesmo tempo, claro que eles são importantes em garantir a qualidade de vida das pessoas, essas substâncias, infelizmente, trazem consequências, trazem seus efeitos colaterais, né? Elas desestabilizam o organismo e provocam alguns problemas, inclusive na sua boca. Claro que não vai dar para deixar de fazer uso desses remédios, isso é impossível, tá certo? Mas a gente entende que eles são fundamentais no caso das doenças, ou quando se tem alguma necessidade especial, tá tudo certo, mas como diz aí, né, o remédio conserta uma coisa e estraga 10, né, porque é uma realidade, eles têm um princípio ativo e têm os seus efeitos colaterais. Então, o problema, ele se agrava quando essa medicação é por período prolongado, né? Claro que aqueles a curto prazo também são prejudiciais à sua saúde. Mas e na sua boca? O que isso acontece? Então, eu vou começar em ordem, tá certo? Para vocês irem acompanhando durante o programa sobre tantas dúvidas que vocês trazem. Vamos começar a maior, né? Que são os antibióticos. Muita gente chega lá na Jade falando pra gente assim que tomou muito antibiótico e por isso os dentes estragaram, ficaram fracos. E vamos lá, vamos conversar sobre isso. Isso é mito ou isso é verdade? Bom, o uso dos antibióticos à base de tetraciclina trazem
muitos prejuízos, sim, para os dentes. Esse tipo de medicamento, esse tipo de antibiótico, ele afeta os seus dentes, porque no seu princípio ativo, quando ele vai ser utilizado de modo contínuo, ele modifica os tecidos que formam o cálcio dos dentes. E o resultado disso, né, é a formação de manchas, umas manchas na cor acinzentadas, mas na maioria das vezes é aquela mancha quase marrom, né, uma mancha mesmo no esmalte dos dentes. E isso, gente, quase nunca dá para reverter através do clareamento dental. Quando chega o paciente com esse tom marrom, é muito difícil a gente modificar simplesmente através de um clareamento. Geralmente, quem tem esse tipo de tonalidade se incomoda bastante com o seu sorriso, mas para reabilitar, praticamente a técnica utilizada são as facetas de porcelana. Eu falei sobre facetas a semana passada. Se você perdeu o programa, acessa o nosso Facebook. A gente sempre posta lá o programa, ou também no YouTube o programa está sendo postado. Então, eu já falei, né? Quem tem essas manchas sofre com a estética, se incomoda, isso fica bastante comprometido, influencia negativamente o paciente, até mesmo psicologicamente, né? Ainda mais nesses tempos de tantas selfies, de tantas reuniões online, é o nosso tema tão atual, do paciente se ver o tempo inteiro numa câmera, num vídeo, nessa reunião, e presta atenção cada vez mais em como está a sua postura, seu cabelo, seus olhos, seu óculos, seu dente, seu sorriso. Esse efeito, gente, colateral, né? Então, vamos lá, esse efeito colateral da tetraciclina, ele apresenta risco apenas quando o dente está em formação. Então, isso quer dizer, desde o 4º mês de vida intrauterina até os 7 anos de idade, que é na hora que está em formação. Depois disso, não, tá certo? Então, na verdade, os antibióticos, eles são os nossos aliados, tá? Eles combatem as infecções bucais. Nós prescrevemos tanto pré-cirurgias como pós-cirurgias, né, para prevenção de complicações causadas por infecções. Então, os antibióticos, eles não causam cárie, eles não enfraquecem os dentes, tá certo? A não ser utilizados dessa forma que eu contei para vocês. Esse antibiótico específico. E, então, sanadas as dúvidas dos antibióticos, que são, acho que a maioria dos casos que vocês perguntam, os xaropes, né? Os xaropes açucarados, e geralmente tomam esses xaropes à noite. Eles até parecem inofensivos, né? Na maioria das vezes, os efeitos colaterais desses xaropes são imperceptíveis. Porém, o problema maior está na boca, porque ele possui uma alta concentração de açúcar. Para vocês terem uma ideia, um xarope, ele contém 2/3 do seu peso em açúcar. Então, é uma substância que desestabiliza o pH da boca, e aí sim traz complicações. Então, o risco do aparecimento de cáries e até a corrosão do dente é bastante grande, né? Existem xaropes que são corticoides, a pessoa toma por uso prolongado à noite. Então, esses usos contínuos, e assim, o grande problema disso é não se ter o hábito, eu acho que nem a orientação, por isso que eu estou aqui para contar para vocês sobre essas coisas, que deve se escovar o dente após a ingestão desses xaropes. Às vezes parece uma coisa óbvia, né? Mas não, muita gente acaba fazendo uso do remédio, indo dormir e não escovando o dente após essa medicação. Hoje muita gente, né, tomando diurético e os antihipertensivos, bastante mesmo. Eu acho que é uma gama de remédios muito utilizados pela população. Então, lógico, além de trazer inúmeros benefícios,
uma prevenção de problemas graves, mas eles têm um efeito bem negativo na boca. E eles podem, gente, ser responsáveis. Então, atenção, para quem toma antihipertensivo, quem tem pressão alta, toma o seu remedinho da pressão lá todo dia, uso contínuo, né, gente? Vai tomar por muitos e muito tempo. Eles podem ser responsáveis pela secura na sua boca. E aí você nem sabia por que você está com a boca tão seca e não liga, não associa uma coisa na outra, né? Isso traz, essa secura traz consequências como, por exemplo, cáries, aumento do número de cáries, né? Gente, a saliva, ela mantém o nosso pH da boca neutro, sempre neutro. Quando a salivação diminui, o pH, ele se torna ácido, e aí o dente fica mais sensível. Então, com a secura na boca, o que vai acontecer? Você está mais propenso às inflamações gengivais. E aí, começa a acontecer cada vez mais frequência, vai te gerando um grande desconforto, aquela inflamação na gengiva, tua boca seca, ardência na boca, e você não ligou a utilização da sua medicação de uso contínuo. Então, por isso que é a necessidade de conversar com o seu dentista. Você tem que contar para a gente quais as medicações que você faz uso habitual. Lá na clínica, na Jade, a gente tem como hábito você preencher um prontuário onde você vai contando para a gente essa sua história médica. É imprescindível a gente saber isso. A gente precisa te ajudar a como manter esse equilíbrio da sua boca em ordem, tá certo? Então, existem maneiras de fazer com que tudo volte à normalidade na sua boca, sem você, obviamente, precisar parar o seu remédio antihipertensivo, tá certo? Então, a gente te devolve um equilíbrio, mas você precisa ir buscar ajuda, você sozinho não vai conseguir resolver-se. Então, você toma aí seu remedinho da pressão, ficou atento, realmente minha boca tá seca, tenho bastante inflamação na gengiva, tá aí. Pode ser essa uma das associações. Vibe Mundial 95,7.